agora vamos falar do Coxa com o Alê Senechal. Queremos saber, Gabriel, volta ou não volta? Gessé Rodrigues estreia ou não? Fala aí, diga aí, Alê. Vamos lá, TT, porque tem bastante coisa do Coritiba. Primeiro, Gabriel Vasconcelos está se recuperando dessa lesão na panturrilha direita, vai para o Rio de Janeiro, fica à disposição do Thiago Kozlowski e pelas informações que eu tenho, é de fato o favorito para jogar no gol do Coritiba, até porque Luan Poli teve aquela atuação catastrófica no jogo contra o Bahia, então tem aquela discussão, mas você vai tirar o Luan Poli, você vai queimar o goleiro porque ele foi muito mal contra o Bahia, você vai perder ele pro resto da temporada, mas o Gabriel é o titular, o Gabriel vai ter condição de jogo, ele não tinha condição de jogo pro jogo anterior, mas para essa partida ele estará à disposição, vai viajar com a delegação amanhã à tarde lá pro Rio de Janeiro, o Gabriel deve ser o titular naturalmente. Gessé Rodrigues, a situação do atacante espanhol é a seguinte: ele ainda não está em forma, mas pelos relatos de quem tem acompanhado os treinos, ele está treinando e muito bem, com muita vontade, muita disposição, está tentando dar o seu melhor, ficar à disposição de uma vez por todas e vai estar. Ele é mais um jogador que vai ao Rio de Janeiro, estará com a delegação do Coritiba, só que o Gessé provavelmente começa no banco de reservas diante do Vasco, fica com opção para o técnico Thiago Kozlowski para jogar no segundo tempo, enfim, entrar dependendo da necessidade do jogo. Eu fiquei devendo também uma questão sobre o Marcelino Moreno. O Marcelino Moreno é substituído no intervalo diante do Fortaleza lá há mais de 20 dias, quando o Coritiba havia feito a última partida no Brasileirão antes da derrota para o Bahia em casa. O Thiago Kozlowski critica o Marcelino na coletiva de imprensa e internamente o Marcelino tem sido visto como um jogador que precisa soltar mais a bola, que tem sido muito individualista, por isso ele perdeu a posição na partida diante do Bahia, começou no banco, entrou no final do primeiro tempo no lugar do Samaris, né? Ele começa com o Caio César como ponta direita, mantendo os 3 jogadores no meio campo, e aí o Marcelino entra no segundo tempo para jogar por dentro, né? Como um meia no lugar do Samaris, mantendo os 3 atacantes. Depois ele altera, enfim, a gente já debateu bastante sobre isso, volta com os 3 volantes, depois volta com 2 volantes, o Marcelino por dentro de novo, mas há essa avaliação internamente sobre o Marcelino ser um jogador que precisa ser mais coletivo para a equipe do Coritiba, e na avaliação da comissão técnica ele tem pecado um pouco em relação a isso, por isso ele foi banco na partida contra o Bahia. A gente vai esperar o treino de hoje à tarde, quando o Thiago Kozlowski deve ter mais definições, mas já sabemos algumas coisas. Por exemplo, a linha de 4 que foi titular contra o Bahia deve ser mantida. Rainer na direita, Kusevich, Thiago Dombrowski e o Jamerson. Os 4 devem ser titulares. Ainda há dúvidas se o Coritiba vai entrar com 3 jogadores no meio campo, e aí a tendência maior é de Fran Sérgio ou André substituindo o Bruno Gomes. E o Caio César também não deve começar o jogo, deve começar no banco, com o Marcelino fazendo aquele trio de ataque aberto, podendo vir para o meio também para abrir o corredor para o Jamerson, com o Robson e Slimani na frente. A gente vai ter mais informações sobre a escalação do Coritiba depois de hoje à tarde, depois do treino em que o Thiago Kozlowski terá mais definições, mas a gente já tem uma ideia, um cenário de como pode ser esse Coritiba para a partida diante do Vasco, quinta-feira, lá em São Januário, jogo claro, mais um, com transmissão nossa na Jovem Pan News Curitiba. E aí? Gabriel deve voltar ao natural, né? Não é o natural. O Gabriel tem que voltar, não tem porque jeito, não tem jeito. Não tem outra opção. Ou ele volta ou volta. Não, o Maurício tá na base ainda. Não, o Gabriel vai voltar. Isso fácil queimar mais um goleiro. É facinho queimar mais um goleiro se coloca o Morisco nessa situação. Não tem nem experiência para um jogo em São Januário. Não tem como. Na barreira do Vasco com, 20 e tantas mil pessoas. Não, o Vasco na zona do rebaixamento. Tem que colocá-lo cada vez mais no profissional. Ele é um jogador que já treinou bastante com o profissional, mas calma. O Gabriel é o goleiro do Coritiba, tem que ser o Gabriel, inclusive. O Gabriel é o melhor que tem. Uma mudança que eu até tava falando fora do ar aqui enquanto o Ale estava trazendo as notícias, que eu também faria no time do Coritiba nesse momento, o Vitor Luiz no lugar do Jamerson. O Jamerson não tem produzido
como ele já chegou a produzir nessa temporada nos últimos jogos, né? Não concordo. Eu acho que só no último jogo. Pra ser bem sincero. Mas eu ia falar, e no último jogo não foi parâmetro pra ninguém, né? O Vitor Luiz, assim, ele fez um bom campeonato paranaense, ele estava bem no time, né? Ele perdeu a titularidade pela chegada do Jamerson, assim, mas não que ele estivesse mal ou que ele estivesse produzindo muito pouco para justificar, assim, a saída dele do time. É claro que o Jamerson chegou como uma grande contratação, né? Um cara de potencial que o Coritiba estuda, inclusive, projetá-lo para depois, no futuro, fazer negócio com ele, como é o business do futebol. Mas eu acho o seguinte, que nesse momento aí o Thiago tem que fazer algumas mudanças de peças, porque as que estão jogando não estão funcionando. Isso a gente tem visto aí nos últimos resultados. O Jamerson no jogo passado teve envolvido também nas falhas do Luan Poli lá na disputa de bola e tal, né? Eu acho que o Vitor Luiz, pela experiência dele, pela bagagem dele no momento que o time está atravessando, talvez ele devesse ganhar uma oportunidade para entrar nessa partida. O Kusevich é outra incógnita, né? Que a gente tem acompanhado assim, você tem destacado muito que em todas as partidas que o Coritiba tomou 3 gols, o Kusevich era titular, alternava o companheiro, o companheiro de equipe dele. O Henrique também não entendia a saída dele do time, porque dos zagueiros era o melhor, né? Era o que estava mais consistente. Consistente, isso sem dúvida nenhuma. Então o Rainer acho que entrou bem na lateral. Até o Gabriel Pereira fala que a lateral direita, o Diogo não é uma opção mais viável. Acho que o Rainer entrou e acho que o Rainer se consolidou, bem. digamos. Não concordei da maneira como o Diogo perdeu a titularidade, já falei isso várias vezes aqui, porque o Diogo fez um jogo ruim, e foi realmente ruim, só que, foi marcando o Bruno Henrique, né? É muito complicado, né? É muito difícil pra você jogar. Pra fazer, assim, a função que o Thiago queria do Caio César no jogo contra o Bahia, eu acho que o Diogo desempenharia melhor ali. Pode ser que né? sim. Naquela função, né? Não de lateral direito, mas um pouquinho mais avançado, fazendo uma dobra de lateral ali, né? Sobre o Jamerson, eu não tiraria o Jamerson do time. Pra mim, ele fez um jogo ruim, realmente foi contra o Bahia, e ninguém da linha defensiva foi bem. O Thiago Dombrowski foi mal, o Kusevich foi muito mal, e o Rainer defensivamente foi muito mal também. Assim, mas não é a questão de o Jamerson estar jogando mal ou bem. Eu acho assim, a questão de uma mudança. Porque o que acontece? O Coritiba hoje, além de tudo, é um time bem previsível aí para os adversários que estudam o Coritiba. Os técnicos olham os vídeos do Coritiba, sabem exatamente como é que o Coritiba vai jogar. Então é um adversário que é neutralizado muito fácil nas partidas, né? Os times criam situações em cima de todos os defeitos defensivos que o Coritiba tem, tiram proveito de... Então, assim, de repente mudar alguma peça aqui, eu vou entrar nessa situação do Jamerson de novo, Linha, porque o Jamerson é um lateral com muita potência. Ele tem um físico muito bom, ele corre muito bem, ele consegue proteger muito bem o lado do campo. O Vitor Luiz, nem tanto. E daí, quando você tem um Marcelino Moreno pela ponta, que não ajuda tanto, não tem como colocar o Vitor Luiz. Ele vai ficar sozinho. Mas aí, nesse caso, deve jogar o Robson ali pela ponta, né? O Robson já ajuda mais. Então, sei lá, Depende, o Robson joga na ponta direita quando o Marcelino tá na ponta esquerda. Mas se vai jogar o Gessé na direita, o Slimani e o Robson, isso eu tô falando nessa configuração de time aí, né? Sim, mas aí que tá. Você confia no Gessé pra ajudar? Eu acho assim, não sei nem se o Gessé vai começar jogando, né? Não. O Carlos Mion aqui até o Robson com certeza ajuda. O Carlos Mion até manda uma pergunta aqui, né? Se o jogo estiver 2-0, né? Que a gente tá comentando se o Gessé começa no banco ou começa como titular, né? Aí colocar o Gessé se o jogo tiver já 2-0 pro Vasco, né? Isso aí também a gente vai fazer Não, eu acho que independente do placar que esteja, o Gessé vai estrear. Ele vai ganhar a minutagem dele ali, que seja 15 minutos. Pode estar 1-0, pode estar 0-0, pode estar 2-0 pro Coxa, pode estar 4-0 pro Vasco. Independente, eu acho que o Gessé vai acabar entrando. Até porque não tem como cobrar ritmo de jogo do jogador se não colocar pra jogar. Sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que a equipe do Coritiba precisa de um ponta, né? Porque pra mim a grande carência do elenco do Coritiba hoje é um ponta, principalmente com a saída do Aleph Manga. Nenhum dos outros são confiáveis,
né? O Robson é o jogador que fez mais gols, que participa mais, que corre mais, que se doa mais, mas ainda não é aquele jogador que você fala, pô, esse é titular absoluto do meu time, né? Então, assim, desde a saída do Manga, o Coritiba não tem um ponta confiável. E o GCE vem para tentar suprir essa situação. Se vai dar certo ou não, são outros 500. Tem muita gente que pode vir para dar certo ou não. O Slimani pode dar errado, né? Pô, legal, começou bem e tal, mas pode dar errado. O Samaris pode dar errado. O primeiro jogo ele saiu com 37 minutos. Né? E então, muita gente criticando o Kusevich pedindo a saída dele. O Guilherme Dantas. Kusevich tem que ser banco, não um Moreno. Marcos Vinícius Gusso. Kusevich fica ao natural ajudando o rebaixamento. E aí a galera entrou aqui no nosso chat na discussão com relação ao Henrique. O Vitor Garcia. O Henrique na zaga é melhor. E ele ainda complementa. Henrique é jogador, mas está num momento melhor. Ele disse que gostava dele. O Henrique já é um jogador mais experiente, né? Já tem uma idade maior do que os outros no geral, tem um senso de liderança gigantesco. Geralmente quando estava jogando era o capitão do time, então assim, eu acho que o Henrique, ele não fez nada para perder a posição titular do Thiago Dombrowski, por exemplo. Com todo respeito ao Thiago, sim, mas o Thiago jogou 3 jogos na temporada, 3 ou 4 jogos na temporada só, se machucou 2 vezes, tava pra ser vendido e do nada vem como titular. Pra mim não faz o mínimo sentido. Quando entrou o Reinaldo, eu entendi mais do que o Thiago Dombrowski, pra ser muito sincero. Diferente, né? Porque o Reinaldo veio pra ser titular, o Coritiba queria o Reinaldo desde o começo do ano já. E o Reinaldo demora, né, Dalk, ainda, até pelo menos o final do mês que vem, meio do mês que vem, ainda mais um mês pra ele de estaleiro. E numa fatalidade danada também, né? Um choque de treino com ele, com o Vitor Luiz. O Vitor Luiz, inclusive, bateu a cabeça, né, no lance, né? Teve uma concussão, acabou não sendo nada sério e tal, mas felizmente, só que o Reinaldo quebrou o braço, né? Então, Dombrowski jogou 5 partidas esse ano. 5 partidas, no Brasileirão. então. E assim, ele se machucou ainda 2 vezes, porque ele estreia contra o Vasco, se machuca, depois joga mais um pouquinho, se machuca de novo, daí ele vai colocado em um período de intertemporada, de pré-temporada, como se fosse, né? Porque ele não tinha feito a pré-temporada com o elenco, pra daí agora, do nada, depois que não deu certo a venda dele, ele voltar à titularidade. Pra mim é muito estranho. Nesse mesmo critério que o Thiago colocou, o Caio César colocou o Thiago, eu acho que ele podia dar uma chance pro Vitor Luiz aí, entende? E o Jean Pedroso? Não teria espaço? Até o Rodrigo Freitas comenta aqui, ó. DM. O Jean tá machucado. O Rodrigo Freitas. A opinião dele teria que ser o Henrique mais um Piado Couto, com o Kusevich no banco. Cara, mas é que, assim, todo respeito ao torcedor, eu acho que esse negócio de tem que jogar alguém na base, cara, não tem, cara. Maurício Antônio. Eu acho que assim, tem que jogar o que treina melhor. Então, o Coritiba contratou o Maurício Antônio pra quê? Ele tá lá no Instagram. Nossa, eu nem lembrava que ele existia, juro. Ele tá lá de titular do Instagram do Coxa lá, né? E quando a gente falou sobre os números dele, os números eram extremamente desconfiáveis. Né? Você olhava pros números e falava, pô... a gente comentou isso aqui. Jogando na segunda divisão do Árabe, teus números são esse? 65% dos jogos ganhos no alto? Pô, tá de brincadeira, né? Campeonato Árabe, cara. Segunda divisão. Não é o Campeonato Árabe que você tá disputando bola com o Benzema, né? Antes dos caras chegarem, né? Então, você na segunda divisão. Então, assim, até agora não recebeu uma oportunidade, ou seja, não deve estar treinando bem. Joga quem treina melhor, geralmente. Então, beleza. Então, o Thiago tá treinando melhor. O Kusevich, além de treinar bem, ele tem um senso de liderança gigantesco, ele tem uma voz muito ativa no vestiário, e isso diz a favor dele. Isso é natural, diz a favor do jogador quando ele tem essa liderança maior, né? O William Farias talvez fosse titular em muitos momentos da temporada se não tivesse ficado tanto tempo machucado, né? Então, assim, só que o Kusevich é o cara que sempre tá no olho do furacão ali, ele sempre tá em erros, ele sempre tá na defesa quando a defesa leva 4, 5, 3 gols por jogo, né? O lado direito do Coritiba mudou o ano inteiro. Jogou o Natanael, jogou o Nathan Mendes, jogou o Diogo, jogou o Rainer, jogou o menino do Cascavel lá, cara, o Marcos Vinícius. Do Maringá. Do Maringá. Marcos jogou Vinícius. 5 laterais direito. E quem que é o zagueiro pela direita, gente? O ano inteiro.
Até assim, é o Kusevich. É o Henrique, até quando o Kusevich chegou a jogar pela esquerda e o Bruno Viana, né? Não, mas no primeiro jogo foi assim, depois eles inverteram, né? Eles inverteram durante o jogo ainda. Mas o Kusevich chegou a jogar pelo lado esquerdo, né? Sim. Na estreia dele e tal. E o Henrique chegou a jogar pelo lado direito, onde está o Kusevich hoje, né? Até Bruno Viana, Henrique e Chancellor, lembra? No começo do ano. Jogava o Henrique pela esquerda. Não, o Chancellor pela esquerda, né? O Chancellor só jogou pela direita no Curitiba. Ele jogava com o Castano passado. Henrique sempre pela esquerda. O Henrique só não jogou pela esquerda quando jogou com 3 zagueiros, que ele jogava de sobra. Sim. Francisco Franco, o Henrique foi sacado no melhor momento nele. Tico tá por aqui participando, dizendo que o Henrique foi sacado no melhor momento dele. E uma mensagem aqui do Maicon Formosa, dizendo que todo mundo se perdeu. Até o técnico Thiago Kozlowski. Ninguém treina no Coxa, só se for no videogame. Até sub-20 tá melhor que o time profissional do Coritiba. Opinião aqui do nosso ouvinte participando. O Luciano Schwartz também tá por aqui, dizendo que o Gabriel vai jogar meia boca e pode prejudicar ainda mais, pois ele não está 100%. Acho que é difícil prejudicar mais que o Lampoli, né, galera? Quem pode dizer se está 100% ou não é o departamento médico, né? E assim, existe a ética médica, né? Não vai colocar o jogador se ele não tiver condição de jogo. Né? Então tem aquele negócio, não tá 100% em qual sentido? O jogador não tá 100%, ele não vai se lesionar de novo, mas ele não tem ritmo físico, ritmo de jogo pra jogar mais do que 30 minutos, por exemplo. Não é o caso de um goleiro, né? Mas, por exemplo, o Gessé, não quer dizer que ele vai se machucar se ele não está bem fisicamente. Então, assim, existe essa ética médica que os caras têm que... Não é porque o Luan Poli foi lá e falhou em 4 gols que eles vão simplesmente falar: ô Gabriel, melhora aí de uma vez que você vai jogar esse meio de semana aqui, tá? Que falta faz o Sarrafiori no elenco. Ele podia resolver esse problema aí. Rodrigo Freitas, lembrando que todos os gols do Coxa saem pelo lado direito. O Vitor Garcia tem que colocar os melhores pra jogar. Colocar o Moreno quando já estiver 3-1, que foi o caso do Bahia, né? Quando já estava 3-1 pro Bahia, é pra acabar. Coloca ele no começo. Moreno, acho que tem que ser... Acho que nesse ponto o Thiago Kozlowski viu, né? E admitir. Agora não vai deixar o Moreno do banco de novo. Não sei se ele admitiu que errou, pra ser bem sincero. Ele acha que a estratégia dele não deu certo. Mas entre a questão de entrar com o Moreno titular ou não, eu já tenho minhas dúvidas. E assim, o Moreno, se vê, com o Antônio Oliveira, ele tinha problemas para ser titular. Com o Zago foi descobrir o Moreno depois de não sei quantos jogos, né? E agora com o Thiago, o Moreno tá enfrentando mais ou menos a mesma barreira, né? Mas assim, na questão Será que é lá no treino que o Moreno não produz? Não sei, Linha, mas eu acho que na questão do Antônio Oliveira é o único que eu realmente entendo. Porque o Antônio Oliveira usava uma formação com os médios e ele já tinha 2 pontas definidos. Ele tinha o Manga pela ponta esquerda e o Caio César pela ponta direita em um bom momento, né? Além do Rodrigo Pinho. Então ele usava o sistema com os médios e ele raramente usa esse meia de armação, né? Só você vê os times que normalmente jogam com ele. O próprio Rodriguinho, ano passado, antes do Daverson chegar no Cuiabá, o Rodriguinho jogava de falso 9. Porque não encaixa muito esse camisa 10 no esquema do Antônio Oliveira.